15. Voltamos. Vamos ver quem volta pra gente continuar, né? Esperar um pouquinho, que travou. Agora a gente tá ligado com o 3G e o Wi-Fi pra... Vamos ver. Opa, o pessoal tá chegando de novo. Ótimo. Só um pouquinho, gente, para quem estava dentro retornar. Para que ninguém perca, né, o que a gente estava falando. Vamos lá. Só um pouquinho, só ver o pessoal tá chegando. Quem já estava dentro, para o Jacques continuar, né? Seu contexto histórico sobre a sexualidade. Vamos lá? Vamos lá então, né? Retomando. Então, quando a conexão caiu, nós estávamos nesse contexto da influência romana, principalmente da questão do cristianismo, e nós tínhamos passado para o contexto da colonização, do processo de colonização, onde a mulher, a indígena, a africana, foi duramente agredida e vivia uma contradição em relação a esse ato sexual. Porque aquele homem que tomava aquela indígena e aquela africana, muitos deles também tinham dizimado, tinham exterminado a família dessa mulher. Então era uma relação de, talvez, de amor e ódio, né? Porque, só fazendo um adendo aqui no que você está falando, uma vez a gente fez uma constelação e nessa constelação foi trazido pela cliente essa questão das indígenas, né? E dos agressores, dos ditos agressores. E quando a gente colocou a constelação, os representantes mostraram, né, quando ela foi laçada, ela foi presa no laço, inicialmente com muita resistência, e depois o que aconteceu? Depois de um tempo da constelação, eles se olhavam de uma forma cúmplice. Exatamente. Você lembra disso? Eu acho que a Ana estava nesse grupo. Sim. A Ana que está aí dentro da live. Então, assim, ali é possível que tenha havido uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que ela foi pega no laço, talvez estuprada até, mas foi levada para morar com esse homem, né? O caso da sua trisavó? Sim, exatamente. Quem de nós não tem na família uma indígena que foi pega no laço? Então, você pode observar que aí já existia um conflito, né? Entre o amar esse homem, entre se entregar a essa relação e a lealdade ao seu sistema de origem, né? Àqueles que foram dizimados. Então, aí já existia um ponto aonde essa mulher estava disponível sexualmente para esse homem. E observe que isso é mais amplo, né? Essa questão da colonização, ela influencia tanto nessa questão da satisfação sexual, como influencia na violência doméstica. Só que nossa temática hoje não é essa. Mas um estudo, se a gente for fazer um estudo sistêmico da violência doméstica, nós vamos encontrar também essa questão da colonização presente. Ela impacta até hoje. Mas o assunto hoje aqui é a questão, é o equilíbrio sexual. Então, o que os nossos alunos estão perguntando muito? Eles estão perguntando o seguinte: eu quero equilibrar também no âmbito sexual. E aí, a Maria vai falar alguma coisa para vocês sobre esse equilíbrio no âmbito sexual. O contexto histórico aqui eu trouxe o quê? A questão do cristianismo, a questão da colonização, principalmente ligada às agressões sofridas pela indígena e pela africana, impactam a liberação sexual dessa mulher hoje. É verdade. E eu vou, antes, né, vou contar aqui uma história para vocês. Eu sou descendente direta dos indígenas e portugueses, né? E também um pouco de negro, tem negro na minha família. Então, nessa questão sexual, eu tinha sérias dificuldades. Então,
uma das dificuldades que eu tinha é que todas as vezes que a gente tinha relação sexual, o que acontecia? Quando terminava, eu caía no choro. Então, era um negócio surreal. E aí ele ficava assim meio que... No início ele ficava assim meio que desesperado. Ele falava, o que foi, mulher? O que foi que você tá chorando? Eu te machuquei e tudo. E eu falava, não, só me dá um tempo. Isso tem a ver comigo. Então, eu me recolhi ali um tempo. E no início, como eu não me observava direito, eu não tinha muito esse olhar para dentro e de autoconhecimento e tudo. Depois eu comecei a observar que eu sentia muita culpa. E eu falava assim, né? Eu comecei a me perguntar, mas caramba, por que eu sinto culpa? Né? Eu tô aqui com esse homem que me ama, que me respeita, é um homem que eu também amo e que eu respeito. E por que esse sentimento? Eu sentia algo como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, sabe? Então, naquele momento ali, eu não estava totalmente presente, né? Eu estava, muitas vezes eu divagava e eu sentia culpa. Aí uma vez, eu lendo um livro do Bert Hellinger, tem uma frase que ele diz assim, que dificuldade no relacionamento sexual do casal ajuda quando a mulher diz para a mãe assim, mamãe, eu não vejo a hora de... Ele não usa a palavra transar, né? Mas eu não vejo a hora de ser desse homem. Eu não vejo a hora de pertencer... Assim, eu não sei exatamente qual é a palavra que ele usa. Se alguém aí que está aí no grupo já souber da fala do Bert, tiver lido, pode digitar aí para mim, por favor. Mas o entendimento é esse, que você dizer para sua mãe abertamente, mamãe, eu não vejo a hora de me entregar a esse homem. Então, lendo isso e me observando e olhando para essas questões que eu estava presa ao meu sistema de mulheres, né? Aí vem as crenças, os tabus, as dores das mulheres, né? Dessas mulheres que foram pegas no laço, que foram violentadas, porque aqui no Brasil, a nossa história, né? A nossa ancestralidade são de mulheres que foram violentadas, né? A sociedade foi constituída a partir disso. Tinha uma ordem, aí é ele que fala mais desse contexto histórico, né? Que existia uma ordem imperial, não é? Exatamente, uma ordem do imperador, né? O que acontecia? No processo de colonização, havia muitos conflitos na Europa. E Espanha e Portugal viviam esses conflitos. E aí, qual era a lei em Portugal, né? Nas cartas que chegavam ao Brasil? Mais vale meio português do que um espanhol. Então, eles tinham essa necessidade de realmente produzir homens para um futuro combate, uma futura guerra com a Espanha. Então, nessas cartas que chegavam, o estupro estava aqui sendo liberado oficialmente. Isso é muito louco, né? Então, assim, aqui a Fran Lima fez um comentário. Tem antes a Cíntia. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Minha trisavó foi pega no laço e já constelei, foi muito forte. Sim, sim. Ah, é a Cíntia! Cíntia Gontijo, professora. Oi, Cíntia. Linda! Nossa conhecida e amada professora, a Deva, saudade de vocês, nossa terapeuta tântrica. Foi por meio da Deva que eu conheci o Tantra, que eu fui, né? Ela foi quem me iniciou. Então, a Fran diz assim, o quanto como filhos temos medo e nos sentimos culpados de contar para a mãe é um verdadeiro tabu. Sim. É verdade. E olha só, Fran, como isso é forte. Mesmo depois de conhecer as constelações, de estar trabalhando, né? Eu não vou dizer para vocês que eu estou 100%... Tá longe, né? Por isso que eu tô nesse movimento de conhecer mais, de estudar outras abordagens, por exemplo, o Tantra, e entender como que se deu, como que era a sexualidade antes, quais foram as transições, porque a sexualidade humana, ela é única.
né, a sexualidade é essencial, mas de acordo com as necessidades, de acordo com as mudanças que vai havendo no desenvolvimento da própria humanidade, a sexualidade ela vai mudando, ela vai se ajustando ao que é dito naquele momento, como o Jacques trouxe, né? Sim. Quando as religiões, o cristianismo, né? O cristianismo começou a ser a religião de maior influência, a partir daquele modelo, a partir do cristianismo, houve um novo modelo sexual, né? Por meio... Sim, pode? Sim, na realidade, o que ocorre a partir de 380, quando o cristianismo é declarado, né, editado a lei, religião oficial do Império Romano. Ali o casamento e o sexo, nós vamos para o sexo se encontra formatado. Então, na verdade, o sexo está dentro de uma caixinha e os súditos romanos, e o Império Romano dominava, na verdade, o mundo, né? O mundo dito, né, entre aspas, civilizado, e a partir daquele momento, o sexo foi formatado com aqueles preceitos do Império Romano, que eram os preceitos do cristianismo. Não estou aqui querendo entrar nessa seara se está certo ou se está errado, mas só mostrando o que impacta a vida sexual das pessoas a partir de 380, quando a religião cristã é oficializada em Roma. Exatamente. Então, a sexualidade ela foi mudando ao longo do tempo, né? Se a gente for puxar uma linha, e eu não vou entrar nisso aqui, porque nesse momento eu ainda não sou uma expert para puxar esse contexto histórico lá da era paleolítica, neolítica, mas a gente está estudando isso. E no nosso próximo curso já vai ter um módulo sobre sexualidade consciente, para que a gente traga todo esse contexto. Por que a gente precisa estudar o contexto histórico? É para que a gente compreenda o que acontece conosco hoje. Porque como a Deva, né, que é terapeuta tântrica, que estuda o Tantra, ela falou, nós guardamos as memórias da violência do passado. Sim, é verdade, nós guardamos essas memórias, nós mulheres que sofremos essa violência, e os homens também guardam as memórias desse processo de violência onde o homem, de uma certa maneira, também foi submetido. Porque o homem, ele teve que ir, né? Tudo que o homem ia fazer tinha esse processo de violência. Por exemplo, na caça. Ele precisava... Aí é melhor você falar, né, dos homens. A partir do momento que se formatou a relação sexual, se formatou também o guerreiro, um homem preparado para a guerra. Só que, observem, hoje a nossa guerra é contra o quê? Hoje a nossa guerra é contra um vírus. Ou seja, é lavar as mãos, são cuidados básicos de higiene. Então, essa guerra que se viveu lá atrás, que realmente foi um período de muitas guerras, né? Desde as conquistas romanas, aí nós vemos para a era napoleônica, aí depois nós vamos chegar nas grandes revoluções na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, aí chegamos na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas hoje em dia isso não cabe mais, porque hoje você tem um artefato nuclear. Então, se hoje se iniciasse uma guerra, o mundo iria praticamente, parte do mundo iria acabar, iria ser dizimado. Então, não cabe mais essas guerras, esse confronto direto. Então, a necessidade desse guerreiro não é mais tão necessário, porque nós temos a tecnologia. Só que tanto nós mulheres, trazemos essas memórias das dores, né? Como eu, só retomando aqui. O homem também traz essa memória da violência. E hoje, no contexto atual, onde não cabe mais essa violência, a gente ainda vê essa manifestação da violência. Então, esse homem também precisa se olhar. É um trabalho que a gente também quer fazer no futuro,
que é olhar para esse homem que também está ferido, esse homem que também veio condicionado de eras de violência e que agora ele está diante de uma situação aonde, no momento que ele é confrontado, ele ainda reage de uma maneira violenta, mas é necessário? Não é mais necessário. Então o homem também precisa se reinventar para poder ter um outro comportamento frente ao que está acontecendo agora. Porque o homem ele está meio encurralado. Então, nessa atual realidade que nós estamos vivendo. Então, assim, a pergunta que nós iniciamos e que nós provocamos, né, no início, será se nós estamos livres realmente na hora do ato sexual? Temos uma pergunta. A gente já pode, inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, nós chegamos assim respondemos a provocação de hoje, né? Então percebemos que muitas vezes mulheres violentadas e tendem a se contrair, se fechando para o sexo. E o homem, uma certa pervertida, tem relação ou apenas no julgamento de alguma crença. Não ficou muito... Você entendeu a pergunta, amor? Contrair, ela mudou lá Percebemos que... Percebemos que muitas vezes mulheres violentadas... Tendem a contrair, se contrair, fechando para o sexo. Sim, é verdade. Essa questão da mulher violentada, ela se contrai, se fecha para o sexo. Como você colocou aí, pode acontecer também. E o homem fica pervertido, seria isso? Pode acontecer, nas constelações, nós temos a questão da vítima e do agressor. Ela colocou lá em tese. Então, na realidade, pode acontecer dois movimentos. Primeiro, essa mulher que foi abusada, né, violentada na infância, ela pode se transformar numa devoradora, ou seja, ela se vinga dos homens no futuro, agora na fase adulta. É uma situação. Uma vingança que pode ser algo que ela viveu, que ela presenciou, ou algo que um ancestral dela, algo que vem lá de trás, uma questão sistêmica, um emaranhamento. Então ela foi abusada e agora ela é uma vingadora, ela se vinga dos homens, ela usa essa arma, uma das armas, o sexo, que é uma arma, né, muito poderosa. E é isso, pode acontecer os dois movimentos, como também ela pode se retrair, e o que acontece muito, principalmente nessa questão religiosa, essa retração, no Tantra principalmente, que nós temos aí a Deva aí, que é a nossa professora, a mulher ela não está livre para chegar ao orgasmo. É verdade. E tem uma outra questão pela qual nós não estamos livres na hora do sexo. E o que é isso? A nossa própria educação sexual, né? Como que nós fomos educados? Qual que foi o nível de educação sexual que nós tivemos? Então, normalmente, os homens, por meio de revista Playboy, né? Ainda lá. Isso no meu tempo. Hoje já é diferente. Hoje a gente não sabe o que vai essa nova geração. A gente não sabe ainda quais são os frutos que serão colhidos disso. Porque hoje eles têm acesso muito cedo a filmes e vídeos, e a sexualidade hoje, ela tá mais natural de uma certa forma, mas eu não sei, pelo menos mais vista, eu não sei até que ponto ela está natural. E para as meninas, né, a questão da sexualidade, as meninas eram proibidas de ver tudo, né? Então, se elas tivessem que ver alguma coisa, era tudo muito escondido. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui a Brasília, com 12 anos, meu irmão tinha uma enciclopédia. E aí, dentro dessa enciclopédia, tinha uma que falava sobre a sexualidade. Então, eu pegava essa da enciclopédia, ia ler e assim, só escondida. Eu só podia ler escondida. E quando eu via as fotos que mostrava a genitália masculina e feminina, eu ficava com vergonha de ver aquilo. Então, assim, a nossa educação sexual também é uma educação deturpada. Os meninos, né, as meninas também, as mulheres também, a gente tem um modelo de sexualidade que é o que a gente vê normalmente nos filmes pornográficos, né?
Então o homem acha que ele tem que ser aquela mega máquina de fazer sexo e que a mulher tem que aguentar aqueles pancadões, e normalmente é um modelo que a gente traz. Mas a pergunta que eu faço é isso realmente que a gente quer? É isso que o nosso corpo quer? É isso que a nossa essência quer? Então foi aí quando a gente foi em busca de respostas e a gente conheceu o Tantra, né? Quer falar um pouquinho? Sim, então assim, na terapia sistêmica, na constelação familiar, nós encontramos uma ferramenta muito importante, principalmente a questão do equilíbrio entre o casal, equilíbrio em todas as áreas, inclusive, principalmente, equilíbrio na questão sexual, como equilibrar, uma coisa que só o casal vai saber. Cada casal ele dá um jeito de equilibrar. No final dessa live nós vamos falar sobre o equilíbrio, tá? E essa questão das consciências, essa questão sistêmica que vem lá de trás, que eu falei no início da live, né? Tanto essa questão do cristianismo, essa questão da colonização, que atua na vida sexual de todos nós, né? Ou seja, Roma e Grécia continuam a atuar muito forte na nossa vida. E quanto mais nós excluímos o que acontecia na Roma, né? Ou melhor, no Império Romano e no Império Grego, antes da sua conversão ao cristianismo, o antes e o depois, mais aquilo tende a se repetir conosco, porque nós estudamos isso muito nas constelações familiares. Quanto mais eu excluo, mais aquilo vem, mais aquilo aparece. E essa questão que ela colocou, além disso, existem outras questões. E aí no Tantra, que aí nós já temos uma visão do Oriente. Então nós saímos um pouco desse modelo ocidental e vamos olhar o modelo oriental. Então nós sentimos essa necessidade, tivemos o primeiro contato com a Deva, depois fizemos outras formações e realmente para o casal é como se fosse um outro mundo, é como se você começasse a enxergar. Imagine se você está enxergando com 50% da sua visão, apenas com um olho, e daqui a pouco você está enxergando com os dois olhos. Foi o que o Tantra nos revelou nessa questão da intimidade sexual e conhecer primeiro a nós mesmos e conhecer o outro. O que o Tantra trouxe para a nossa questão, né, para a nossa intimidade sexual, foi esse estado de presença, né? Para a gente ir se libertando dessas crenças, até dessa questão do padrão de beleza, né? Que é uma das outras coisas que influencia o ato sexual. Porque, principalmente as mulheres, né? Ficam muito preocupadas. Ah, mas eu tenho celulite. Ah, mas eu tenho um peito caído. Ah, mas eu fiquei com estria na barriga. Então, eu tinha muito essa questão, né? Com essa questão de celulite. E aí eu ficava chamando a atenção dele para isso. Ele falava, mulher, eu não enxergo nada disso, não. Então, assim, o Tantra veio ajudar nessa questão da gente estar no estado de presença. Primeiro, porque você precisa olhar para suas próprias questões. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui receber uma massagem tântrica, eu chorava copiosamente. Qual o sentimento que me vinha? Como que eu posso permitir que alguém me toque dessa forma, sem ser o meu marido? Olha que louco, né? Então, assim, eu chorava e me sentia muito culpada. Eu ficava pensando assim, o que a minha mãe vai pensar disso? O que a minha mãe pensaria disso? Então, olha o pensamento que via, né? Então, eu fui identificando isso e fui me libertando disso. E eu me lembro que a gente foi em São Paulo, né, fazer um curso lá, porque assim, era algo tão tabu pra gente que a gente não queria nem fazer aqui em Brasília, porque a gente tinha medo que alguém conhecido nos visse. Olha só. Então a gente foi fazer um curso lá em São Paulo. Então a gente teve uma vivência lá da massagem tântrica e quando terminou, eu falei assim, imagine o que a minha mãe diria se ela soubesse de uma coisa dessa. Todo mundo explodiu numa risada, porque era o pensamento de todas as mulheres que estavam lá. Então foi algo que reverberou. Então, olhar para isso, olhar para essas crenças e tabus que nós trazemos, ajuda
a gente a se liberar, nós mulheres, das nossas culpas, dos nossos traumas, não só nossas, mas de todo o nosso sistema. E também ajuda os homens, aí é ele que vai falar. Ajuda os homens em quê? Porque, na verdade, o homem, né, nessa cultura ocidental e nessa educação sexual por filmes pornô, né, geralmente eu vou falar da minha geração, né? Então nós fomos educados assistindo vídeo pornô ainda era escondido, né? Conta a história da revista Playboy. Vou contar essa história para vocês. Lá no Maranhão, lá em Imperatriz, Maranhão, na minha cidade, um vizinho conseguiu lá uma revista Playboy naquela época. Imagina, tinha lá 14 para 15 anos. E aí aquela revista a gente emprestava, né? Ele emprestava para um amigo, que emprestava para o outro. Daqui a pouco você estava lá com a revista, aí o outro chegava batendo no portão, aí você saía, o outro falava, cadê a revista? Aí a revista era enrolada no jornal, no papel de pão, você devolvia a revista. Enfim, era um drama e essa revista praticamente rodava a rua inteira, né? Era o objeto do desejo dos garotos lá nessa faixa etária de 14 a 15 anos. Era a revista, né? E vocês observem que esse modelo também, olha que interessante, nós estamos novamente conversando com os gregos. Há um modelo de beleza daquela mulher e um modelo de padrão para aquele homem. Ou seja, a cultura do corpo, o corpo perfeito. E isso... Né? E a gente só aqui completando, né, somando. E a gente observa que a questão do sexo está mais ligado à energia, né? É o que o outro desperta em mim, mas é algo mais profundo, não tem a ver com o corpo. Às vezes você vê uma pessoa que é toda linda fisicamente, mas ela não tem aquela coisa, aquela energia do sexual, né? Isso. E nas constelações familiares foi a primeira vez que eu percebi essa questão energética. Uma representação, não era nem na minha formação ainda. Eu gostava de participar de workshops aos finais de semana. E numa representação eu verifiquei essa energia sexual, né, entre os representantes ali, que era um caso lá de familiares de uma pessoa que levou uma questão. E aí depois com Tantra, que nós podemos perceber, experimentar, principalmente nos exercícios tântricos, né, como essa energia é que movimenta o casal. É interessante que um dos exercícios que a gente fez nesse curso lá em São Paulo era a gente ficar de olhos vendados, né? E aí a gente ia chegando perto da pessoa, sem tocar a pessoa, e você só ia sentindo a energia da pessoa de olhos fechados. E aí você estava, né, sem ver, sem ouvir, você só sentia. E foi muito interessante isso, porque é muito diferente de quando a gente olha, né? Porque quando a gente olha, o que vem em primeiro lugar? É o nosso julgamento. E no momento que nós julgamos, a gente já não enxerga mais nada, né? O nosso julgamento nos cega, porque a gente está partindo de um preconceito. Então, quando você já vem com preconceito, então acabou, né? Não tem jeito, você não transpõe aquilo ali. Então, o Tantra traz isso, traz esse estado de presença, né? Para a relação do casal, para que ele cada vez mais vá se despindo dessas máscaras que a gente vai usando por conta das nossas crenças, dos nossos tabus, que vêm de muito longe, né? Não é uma coisa assim também que a gente consegue no piscar de dedos. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de profunda reconexão e de conexão com quem você é. Eu acho que o nosso tempo aqui para hoje acho que já está quase. Então, assim, como é que a gente falou de equilíbrio, né? Isso. Porque a gente saiu da live e entrou de novo. Então, o assunto tá interessante, gente, porque aí a gente tem um tempo maior por conta que a gente encerrou a live. Já caiu, né? E iniciamos de novo. Então, a gente tem um tempo maior. Mas se o assunto não tiver interessante, a gente encerra por aqui. Tá? Vão sinalizando aí pra gente, que a gente tem um tempinho maior, mas a gente sabe que cada uma live é de 1 hora, né? Isso.
Mas é porque tem gente que já está conosco há mais tempo, né? Tá, isso, pessoas que chegaram Essas antes. pessoas que chegaram primeiro. Então, assim, a questão do sexo e equilíbrio, né? O que o Bert viu lá na lei do equilíbrio? O que é essa lei do equilíbrio? Então, para você conseguir equilibrar na sua relação sexual, você precisa estar livre de algumas outras questões. Você precisa estar totalmente consciente de quais são as suas necessidades sexuais. Então, assim, cada casal tem as suas necessidades. Então, tem alguém aqui pedindo para continuar. Então, cada casal tem as suas necessidades dentro da sua vida sexual. E aí, a gente aqui não pode dizer qual que é. A gente já atendeu algumas pessoas que tinham algumas necessidades sexuais. E o que nós falamos para elas? Nós vamos falar aqui para vocês. Vocês precisam equilibrar, né? Então, como é que vocês vão equilibrar? Cada um tem a sua colher de medida para equilibrar. Mas o importante é que, quando eu recebo algo de bom, eu devolvo algo de bom. Quando eu recebo algo que fere, eu também devolvo um pouquinho a menos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre esse tema, eu não consigo... ele não conseguiu ver o início da live, né? Sim, não tem problema. O Rodrigo falou que precisa de umas 10, que é muito interessante. O assunto, né? Isso. A gente vai, sim, a gente vai falar sobre traição e amor, né? Porque a gente tem observado que é uma coisa que se mistura, né? Traição e amor, porque acha-se quem ama não trai e quem trai não ama. Só que isso não é verdade, tá, gente? Nesse caminho das constelações, a gente tem percebido que quem ama trai e quem trai ama. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Sim, e é por isso mesmo que nós trouxemos essa questão, né? Da constelação familiar, da terapia sistêmica e da questão sexual. Porque muitos alunos e em muitos atendimentos individuais, as pessoas trouxeram isso e são pessoas, inclusive, que são terapeutas, né? E tem dificuldade de falar sobre isso. Há anos já fizeram curso de terapeuta sistêmico, tem formação na área de física quântica, que é semelhante à nossa, mas essa questão sexual ainda tem muitos tabus. E a maioria dos problemas sexuais do casal estão ligados a uma questão sistêmica. É o que nós vimos até agora. É algo ligado lá ao seu avô, bisavô, ao contexto histórico da colonização do país. Então, assim, quando a gente coloca no campo, a informação vem à luz e nós identificamos aquela dificuldade sexual ligada a algo sistêmico no âmbito familiar. E tem a outra coisa, né? A questão também da relação do casal, que também tem influência dessa questão do pecado. O medo do pecado, né? Que aí já são as religiões que trazem. Na verdade, não tem nada a ver com pecado. O relacionamento do casal só diz... A gente não vai aprofundar muito aqui não, mas a gente está indo devagar, sabe? Descamando devagar que nem cebola. Mas eu já vou dar uma deixa aqui. A relação do casal só diz respeito ao casal. Só tem problema na relação sexual do casal se não estiver equilibrado. E tem uma recomendação que o Bert nos faz, que é o seguinte: a vida do casal só diz respeito a ele. Os filhos, por exemplo, não devem saber da intimidade do casal. Ninguém deve saber da intimidade do casal. Isso é uma coisa que diz respeito a eles. Agora sim, a gente não está sabendo equilibrar, a gente precisa conversar com um terapeuta acerca disso, porque a gente está tendo dificuldade, a gente quer equilibrar, mas a gente não está conseguindo equilibrar. Então aí precisa de uma ajuda, né? Sim. Temos uma pergunta, né? É o Rodrigo. Na ordem de dar e receber, nem sempre ofertada. Por isso, muitos traumas no sexo? Sim. Também, observe, se você se doa muito, mas ele não tem o equilíbrio, não tem a contrapartida, o que vai acontecendo ali, na questão sexual? Vamos imaginar aqui a questão sexual. Um é muito dominante, seja o homem ou a mulher.
e o outro só na figura do dominado. Esse dominante pode o quê? Essa figura dominante no sexo, no ato sexual, pode se cansar, pode ficar muito pesado, muito cansativo com o tempo. E também quem é, por assim, dominado, quem cede muito, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é clássico, que é a reclamação maior que a gente tem, é a campeã. O cara chega, eu gosto muito de sexo e a minha mulher não. Então, o que eu faço? Então, assim, o nosso conselho, né, quando vem só o homem, primeiro investigar, conversa com ela, pergunta o que está acontecendo, porque às vezes essa mulher, ela traz um trauma, algo lá da sua infância que ela não conseguiu ainda estar livre para trocar com esse homem, para equilibrar com esse homem. Então, ele está mais livre, mais disponível, e essa mulher não. Então, é um dos casos também que a gente traz, que acontece traição. Claro que esse homem também está preso a uma dinâmica, senão ele não teria sido atraído por essa mulher, e daí eles não conseguem equilibrar, sabe? Esse jogo ali do casal, onde eles possam conversar sobre a sua intimidade e sobre o que é melhor para cada um. Porque é uma outra provocação que a gente fez. Você fala para o seu parceiro, para a sua parceira, as suas necessidades sexuais? Você fala, você diz, não, é aqui, é assim que eu gosto, é assim, assado. Porque o homem não tem como ele adivinhar. E é da mesma forma a mulher não tem como adivinhar, porque assim, o nosso corpo é diferente, é outra dinâmica. Mas o que acontece? Nós temos tão pouco conhecimento do nosso próprio corpo que a gente também não consegue direcionar o outro, né? Para dizer, não, assim, assado. Tem que falar, não, é aqui, é assim, eu gosto assim. Então é preciso que o casal tenha essa intimidade de falar, né? Mas a gente percebe que mesmo entre os casais, eles têm dificuldade de falar sobre as suas dificuldades sexuais, sobre o que gosta e o que não gosta, né? Inclusive nós já vivenciamos nas constelações em vários grupos que participamos, né? Lá em São Paulo, enfim, que teve momentos em que a gente percebia que a pessoa inicia uma pergunta relacionada a uma questão sexual, aí ela olha para o grupo e muda a pergunta, ou seja, ela não está livre nem para colocar aquilo em público, porque existem muitos tabus. E assim, o sexo ainda é visto com uma forma pejorativa, seria essa palavra? Eu não vou falar essa palavra, eu acredito que está relacionado mais ainda a crenças e tabus, e como eu falei, né, lá no início, que essa influência, essa formatação cristã, não negando isso, o cristianismo é só um fato histórico. Tudo tem o seu lugar e tudo tem a sua importância. Eu quero dizer, esse fato histórico, dessa formatação do sexo, a pessoa não consegue falar, não consegue se expressar, porque essa questão da culpa, do pecado, é algo muito forte ainda na nossa cultura. A pessoa tem medo de ser julgada, né? Então, pelo medo de ser criticada, a pessoa se retrai. Mas, enfim, para a gente concluir aqui o nosso tema de hoje, se vocês tiverem ainda alguma pergunta, façam. E a gente tem recebido perguntas mais no privado, né? Profano, ela colocou lá. Realmente. Então, assim, a gente tem recebido algumas perguntas no privado e sem identificar quem perguntou, a gente vai responder aqui nas próximas lives. Amanhã a gente vai ter uma live que a gente vai entrar um pouquinho mais. Mas o que eu queria que vocês levassem. Agora, amor, eu vou concluir aqui e vou fazer uma integração aqui com o pessoal que está aqui. Um abraço, um beijo a todos, tá? Deixa eu ver, tem aqui o sexo já é um tabu na cabeça de todos. Se não houver diálogo entre casal, a dificuldade sempre irá aparecer. É verdade, Rodrigo? E assim, existem casais, relacionamentos que acabam por conta da questão sexual. Simplesmente porque você não tem coragem de falar para o outro. E olha só que lindo, uma vez, uma constelação que a gente participou, né?
O homem, ele era... A Rita aqui tá dando parabéns para você, Jax, obrigada. Rita, querida, ele tá mandando um beijo, viu? Então, nessa constelação, a mulher levou a questão de que o marido dela, ele era bissexual. Olha só que louco. Então, ela teve essa coragem de expor essa questão. E eu não vou me lembrar de detalhes não, mas eu vou trazer o que é essencial. Quando foi colocada a constelação, a vida foi colocada o representante da sexualidade e da vida, né? Foi isso? Isso. Então, assim, a vida, ela não julgava, a sexualidade também não. E o que acontece? Quem é que julgava? A mulher. Ela não conseguia lidar com aquela situação. Então, assim, o que foi mais impactante dessa constelação? É que a vida, ela se curvou diante do casal. E por que a vida se curva diante do casal? Porque apenas o casal, e aqui não tem nenhuma discriminação e nenhum julgamento com outros tipos de relacionamentos, tá? Entendam isso. Mas é que apenas por meio do casal, no ato sexual, a vida pode ser passada adiante. Olha que lindo isso. Então, dentro dessa ordem aí, dessas leis da vida que o Bert percebeu, né? Nós temos a ordem. O que vem em primeiro lugar? O ato sexual que gera a vida ou essa formatação que veio depois, limitando que o sexo tinha que ser assim, assim ou assado? Por questões, tudo bem, tem uma questão de organizar, de não sei qual foi. Foram várias questões e vários interesses que vêm aí ao longo da humanidade para ter essa limitação. Mas imagine, algo tão bonito como o sexo, que traz a vida de uma outra dimensão para essa, ser visto como pecado e que se você praticar isso, você vai ser condenado a ir para o inferno. Se não estiver dentro daquilo que as religiões dizem que tem que ser. Então, é essa provocação que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje. E que vocês olhassem para o outro, né? Para o corpo do outro como algo divino também, assim como o seu próprio corpo. Então, essa questão de respeito ao corpo, desse cuidado consigo e com o outro no ato sexual, foi uma visão que a gente foi desenvolvendo aí à medida que nós fomos abrindo para outros conhecimentos, e entre eles o Tantra. Então, é isso. Eu acho que por hoje, de informação, apesar da gente ter entrado e saído da live, mas agora eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem comigo, se vocês toparem. Topam? Se toparem, a gente faz aqui uma meditação para nós integrarmos aí o que foi dito aqui, para a gente olhar, para a gente ter um tempinho para olhar para nós mesmos, tá bom? Então eu vou convidar vocês que fechem os olhos. Eu não sei aonde vocês estão, mas achem um cantinho aonde vocês possam se recolher, trazer atenção para vocês mesmos. Então, já estando num cantinho, de olhos fechados, agora foquem só na minha voz. Vocês podem deixar o celular assim, mais no cantinho. E agora vocês vão trazer atenção para o corpo de vocês, né? E eu gostaria que vocês centrassem hoje apenas na sua região sexual. Eu queria que você focasse e trouxesse a sua energia para essa região e fizesse uma conexão da sua região sexual com o seu chakra cardíaco, né? Que você sentisse o seu coração e a sua região sexual. E você, à medida que você respirar, você vai sentindo, vai trazendo essa energia para a sua região sexual. Imagina que a sua região sexual é o centro do seu poder, que na verdade é o centro do seu poder. Então imagina que
ela tem um imã que atrai. E imagine que através desse imã que está aqui na sua região sexual, você se conecta a um feixe de energia que vem do próprio universo. Então você se conecta à fonte criadora da vida e você sente essa energia sair da sua região sexual em direção a essa fonte criadora. E essa energia da fonte criadora vem em direção à sua região sexual. Sente como é isso. E essa energia que vem da fonte criadora e vem por meio, chega até a sua energia sexual, ela sobe até o seu coração. E você visualiza isso. E você visualiza essa energia e essa força. A nossa força sexual, a nossa energia sexual, ela é a força que cria tudo, ela é a força criadora. Ela é a força que cria uma nova vida. Então você se conecta a essa força e você diz sim a ela. Sim. Sim a essa força. Sim aos meus impulsos sexuais. Sim ao meu desejo sexual. Você não reprime, você apenas observa. O que você tem reprimido? O que você tem escondido de você mesmo, de você mesma? Quais são as dores? Quais são os traumas? Quais são as crenças que você tem acerca da sua sexualidade? Acerca da sexualidade do seu parceiro, da sua parceira? Você tem empatia com a necessidade do outro? Com a necessidade sexual do outro? Você enxerga a necessidade sexual da sua parceira? Olha para isso. Traz consciência para isso. Qual que é a sua necessidade? Em primeira instância. E vai sentindo como está, à medida que você vai trazendo consciência para as suas questões, vai observando como está a sua região sexual, como está essa energia poderosa e criativa. Quando a gente tem uma vida sexual boa, fluida, a gente é muito criativa, nós somos pessoas que realizamos mais. Quando a nossa energia sexual está bloqueada, nós também bloqueamos várias áreas da nossa vida. Então olha para isso, olha o que está bloqueado, olha o que precisa ser desbloqueado, olha o que precisa ser trabalhado. Traz consciência para você, traz consciência para o seu corpo, traz consciência para o aqui e agora. E se harmoniza com essa energia. E respira profundamente. Observa como está seu corpo, se ele está mais quente, se ele está mais aquecido, se ele está mais vibrante. Com essa energia sexual subindo da sua região sexual para o seu coração. E vindo da própria fonte criadora. E vai sentindo esse fluxo de energia. Como se fosse uma roda que entrasse, que viesse pela sua região sexual, subisse até o seu coração e do seu coração saísse e agora fizesse como se fosse uma roda girando dentro de você. Vai sentindo o seu corpo. Respira profundamente, solta o ar, respira, observa quais foram as emoções e os sentimentos que afloraram a partir dessa meditação. E quando você estiver pronto, você pode voltar para cá, ok?
Eu chego, eu tô com a bochecha vermelha. Tudo bem aí? Vocês estão bem? Estão todos bem? Deixa eu ver quem ainda tá por aqui. Ainda tem muita gente por aqui. Vocês estão bem? Sinalizem aí para mim, para nós. Tá todo mundo bem? Como é que foi essa experiência para vocês? Eu vou deixar um post lá no meu feed do Instagram. Eu vou postar logo assim que terminar essa live. E se vocês quiserem, deixem lá o comentário de vocês. Na verdade, seria ótimo ler o comentário de vocês acerca dessa experiência, tá bom? Então, ó, tá bem, a Ângela tá bem, Maria foi maravilhosa, muito obrigada. Eu que agradeço, Rita, Larissa, a Maria, Miranda, terapeuta, sim. Eu agradeço, senti uma reviravolta no estômago. Opa, interessante. Foi ótimo, adorei, show. Muito bom. Então amanhã a gente vai fazer uma outra live ainda trazendo essa temática sobre amor e traição. E depois a gente vai dar continuidade de acordo com os feedbacks que vocês forem nos dando. Porque como a gente está longe, né, a gente não pode ver a carinha de vocês. Mas à medida com que vocês forem trazendo de feedback para nós, a gente pode aprofundar um pouco mais nessa temática, tá bom? Então, eu agradeço e vou deixar o post lá. E só relembrando para quem está aqui que tem o canal do Telegram lá na nossa Escola de Constelação Familiar. Quem quiser ficar mais pertinho de nós, ter acesso às nossas compreensões mais fresquinhas, vai lá e se inscreve, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a cada um e um beijo no coração, tá bom? Amanhã às 20h22 a gente está aqui no nosso projeto Lives Todo Dia. Beijo! Gratidão a cada um.